Olá, me chamo Maurício Dutra, bacharel em Direito, mestrando no programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo aqui da PUC-Rio e estou coordenando o eixo Direitos Urbanos e Socioambientais da Redes da Maré. Olá, eu sou Alessandra Roque, do Morro da Providência. Junto com a minha amiga Lorena Portela, nós montamos, fundamos e coordenamos a Escola Providência Agroecológica, que é uma escola em construção e que ela esteja em construção para a vida toda, porque estamos falando sobre isso. Como é que se deu a sua iniciativa, esse processo e projeto lá na Providência? Eu sempre falo com as pessoas que eu queria ter programado fazer um projeto para ter hoje uma fala bonitinha, né? Contar uma coisa bem legal para as pessoas. Primeiro que eu não sabia que estava fazendo um projeto, foi uma coisa assim bem natural, porque eu sempre falo para as pessoas que eu sou raizeira e mateira, né? Eu gosto de ser raizeira e mateira, eu acho que é a parte maior em mim, né? E aí eu começo o processo, que é o processo que as pessoas mais conhecem hoje, da escola e do reflorestamento, de uma forma assim bem ruim, né, de contar hoje em dia, porque eu começo totalmente extrativista. Eu queria tirar da terra alguma coisa como as outras pessoas. Eu já fazia o atendimento das pessoas como terapeuta floral e como fitoterapeuta. E no centro da cidade não tem nenhum horto, não tem nenhum lugar para a gente comprar terra. Toda vez que eu comprava nesses grandes locais que tem, ficava caro para entregar e ninguém queria entregar porque era morro, ninguém queria subir. Aí eu fiquei pensando, poxa, tem um lixão ali embaixo de um lixo, tem sempre uma terra legal. Eu vou cavar lá e vou pegar a terra que eu preciso. E assim eu fiz, já desci com os sacos e cavei aproximadamente 1 metro e peguei o próprio lixo que tinha para cercar aquele lugar que eu chamei de meu, né? Meu, para eu tirar terra. Botei assim uma geladeira, um sofá, uma máquina de lavar e fiz um quadradinho para poder tirar a terra. Como eu já tinha todas as questões ambientais já assim bem caminhadas na minha vida, eu tirei o lixo que eu tirei dali e levei para jogar fora, assim, não deixar ali naquele lugar. Eu tirei a terra que eu queria e fui embora. Pronto, minha relação era só essa. Quando eu voltei, menos de um mês depois, uns 20 e tantos dias, estava tudo brotadinho, assim. Tava lindo, assim, tipo um mar de lixo e um lugar, tipo um grãozinho de feijão no meio, verdinho. Ah, que lindo. Eu não tive coragem de arrancar. Todo mundo que me conhece sabe que até hoje eu não sou boa para poda. Eu sempre falo para as pessoas que eu estudo sistema sintrópico, estudo as outras coisas, mas o que eu sei aqui é diferente do que eu sei aqui. Eles dois não se entendem, né? Então eu não sou boa para poda. Não consegui arrancar aquele verdinho que estava ali. Aí eu limpei mais 1 metro, escorei de novo, e tirei a terra e tirei o lixo. Fui fazendo esse processo. Quando eu volto da outra vez, o primeiro lugar já estava grandinho e o outro estava brotadinho. Uau. Eu não consegui arrancar. Aí eu fui, limpei mais 1 metro, limpei mais 1 metro e a história se dá a partir daí, entendeu? Hoje é uma agrofloresta, é uma floresta bem bonita no Morro da Providência, mas, veja bem, não começa de uma forma bonita, assim, com uma pessoa. As pessoas olham para mim e eles tem a visão deles. Então eles, que pessoa evoluída, que retirou lixo, que plantou floresta. Não começa assim. Ele começa de uma forma onde eu pretendia tirar só da natureza, entende? E aí foi assim. Interessantíssimo. Ainda que não seja dentro dessa perspectiva que nós achamos do lado de cá, ainda assim é interessantíssimo. Pois é, eu queria ter uma outra história para contar, mas se eu contar outra história, se eu contar de outro jeito, não vai ser a verdade. A verdade foi assim. A verdade muitas vezes é dura, né? Até porque a minha já começa de uma forma diferente, né? Fale sobre isso. Desde muito cedo, eu sempre trabalhei junto com meus irmãos para complementar a renda familiar, né? E um belo dia, minha mãe chegou e falou que queria ter um filho doutor
E a partir dessa ideia que a academia propaga, e imaginando também que a academia fosse, de fato, o centro de transformação social, cultural e econômico, né? Então, ela conhece a Redes da Maré, até então havia um preparatório lá da quarta série para a quinta. Eu não consegui passar, vou estudar em uma escola fora do território, foi minha primeira experiência fora do território da Maré, até que eu volto novamente para Redes da Maré na oitava série para tentar fazer um novo curso. Consigo passar, vou estudar técnico e mecânico no ETEFEV, na Tijuca, uma FAETEC, né? Uhum. Até então, saio satisfeito. Quando eu vou operacionalizar a coisa, né, me torno técnico de fato, eu vi que aquilo não fazia muito sentido para mim. Volto novamente para a Redes da Maré e faço vestibular. Depois de 4 anos tentando, porque eu tinha como única perspectiva me formar em Direito na UERJ, né? Uhum. E depois de formado, ou melhor, durante o processo de formação, eu fui me perdendo ali com os processos, né? Fui percebendo que eu não estava muito bem introjetado naquele espaço e começo a ter crises de ansiedade. E, ao mesmo tempo, à medida que eu começo a atuar nos escritórios, eu vi que as operações do escritório, muitas vezes, ela estava muito desfocada daquilo que eu pensava, né? Porque antes eu tinha passado pela Defensoria Pública. Até que inicia a pandemia, eu saio do escritório, volto novamente para a Redes da Maré para poder ajudar durante esse período na prestação de serviço para os moradores, né? Seja por meio de cesta básica e tantas outras coisas mais. E a partir dali eu decidi continuar na própria organização, entendendo que em todos os momentos que eu me perdia de alguma forma, ou sentia a necessidade de me encontrar enquanto pessoa, era aquele espaço ali que de alguma forma providenciava esse reencontro, né? Então você não se perdeu, você estava se encontrando. Estava me encontrando em todos os momentos. Então, é nesse espaço que, na verdade, eu passo agora a reencarar o território, a reler o território a partir de uma outra perspectiva que até então eu não tinha. Uhum. E como que foi agora que você lê esse território, o que você pode passar para a gente de outros territórios? O primeiro ganho, assim, que eu, particularmente falando, eu tive é o reencontro, né? E é um entendimento de quem é o Maurício mesmo, né? Porque até então, quando eu tinha saído do conjunto de favelas da Maré, eu não vislumbrava assim, o Maurício enquanto cria de um território periférico favelado. Antigamente eu tinha vergonha de me situar a partir daquele território, sobretudo através dos atravessamentos que a violência trata, né? Então, quem morava em determinado lado não poderia ir para outro lado, então por conta disso a gente ressignificava, não se colocava, não se reafirmava enquanto morador da Maré, se reafirmava enquanto morador, por exemplo, de Bom Sucesso, que é um bairro formal do outro lado da Avenida Brasil. Então, quando eu volto, eu passo a entender todas as outras dinâmicas, e isso vai se conflitando em relação a tudo aquilo que eu havia aprendido na academia. Então, a academia vai falar, a partir do ordenamento jurídico, que todos os moradores daqueles territórios são sujeitos de direitos e deveres. Só que, ao mesmo tempo, a partir da nossa atuação, eu vou vendo que, na verdade, a gente tem muito mais dever do que direito. Então, isso, na verdade, vai fortalecer essa atuação num segundo momento. Então, acho que é isso. Você acha que em algum momento, só uma pergunta para uma pessoa que fez direito, em algum momento nas comunidades a gente vai ver haver justiça? Porque eu sempre tenho a sensação que se cumpre as leis, mas não há justiça. Justiça fica muito distante do cumprimento das leis. Você acha que em algum momento dentro da comunidade a gente vai acordar algum dia, sei lá, meus netos ou os filhos dos meus netos e vai morar num lugar com justiça? A pergunta sua é até interessante, né? Porque era um dos meus grandes objetivos, era justamente chegar na faculdade e entender por que havia tantas distorções, né?
a partir de territórios tão diferentes, assim. E eu me lembro que o primeiro livro que eu fui pegar, que era de introdução ao estudo do direito, quando eu cheguei na parte de entender justamente esse aspecto conceitual do que vinha a ser justiça, existiam 18 conceitos diferentes a partir de um autor. Então, a partir disso, eu comecei a pensar que muitas vezes, se a gente deixar o Estado propriamente dito pautar aquilo que vem a ser as nossas necessidades, os nossos interesses, continuaremos sendo negligenciados historicamente. Então, é daí que vem a necessidade do próprio território buscar soluções a partir das suas próprias realidades e necessidades. E, por conta disso, buscar também construir esse senso de justiça a partir da sua própria categorização, né? Porque o que a gente vai ver nas classificações do que é justo, do que nunca vai adequar esse povo, esse gênero, essa raça, esse território de uma forma que se adeque perfeitamente. Então, eu acredito que justiça ela vai muito a partir da gente atuar enquanto organização, enquanto morador, enquanto sociedade, buscando reivindicar os direitos, reivindicar aquilo que está posto e se pressupõe que é para todos, né? Não sei, porque eu acho, só por achômetro, tá? Porque eu acho que parece que eles estão sempre jogando a responsabilidade em cima da gente. Os projetos, o cidadão, a gente tem que atuar, a gente tem que fazer isso para o não cumprimento do que está nas leis, né? Porque sempre tem um problema que o cidadão tem que reivindicar, tem que levantar uma carta, um cartaz, uma faixa, para buscar o que já era de direito, né? Assim. É curioso, porque quando a gente fala de favela, a gente está falando sempre da justificativa da violência para o não fazer. Então, o poder público ele vai estereotipar o território, vai dizer que é um território violento, e sendo violento, necessariamente eu não estou obrigado, enquanto poder público, a fornecer determinados serviços, a fornecer determinadas infraestruturas para que, de fato, essas pessoas elas possam ter dignidade, né? Então, o território, a partir de uma contranarrativa, vai mostrar que essa violência ela é produzida, ela não nasce ali. Aqui, por exemplo, se a gente pegar esse chão ali, não tem violência aqui propriamente dito, vai ser os seres humanos que vão produzir isso, né? E é o papel do Estado prover segurança pública, é o papel do Estado, novamente, prover lazer, prover habitação, prover tantos outros direitos sociais, e isso não acontece de forma isonômica em todos os territórios, em todos os lugares. Então, a gente, enquanto morador, vamos buscar por nós mesmos, coletivamente ou individualmente, buscar mecanismos para que possa operacionalizar isso e, ao mesmo tempo, voltar para o Estado e falar, olha, Estado, é possível, ainda que você negligencie tudo isso aqui, é possível realizar esse serviço, é possível estabelecer essa infraestrutura aqui. Então, é muito a partir disso que a gente vai pensar nessa produção, nessa atuação territorializada. Nem sempre vai ser efetivo, nem sempre vai ser eficaz da forma como a gente imagina, da forma como a gente sonha, idealiza, mas ainda assim vamos atuar politicamente, vamos atuar coletivamente até alcançar aquilo que nós venhamos a almejar, e se não for para a gente, que venha a ser para a nossa posteridade, né? Agora, essa negação de direitos com alegação na violência é só para que a comunidade tenha direitos e aí alega violência, porque quando é para matar, eles alegam que mataram por causa da violência. Atiraram porque passou uma moto com alguém atirando, porque o território é violento, porque aconteceu uma outra coisa da violência. Então, a mesma violência que mata, ela também é usada como desculpa para não direitos, né? Uma vez, falando sobre violência, uma vez fomos provocados pela Câmara Técnica de Áreas Verdes do município, que eles estavam vendo uma operação policial no território. E olha que interessante. E à medida que o helicóptero sobrevoava a maré,
essa pessoa ela percebeu que não existia zonas verdes. Então, acho que isso é fugir da curva, né? Então, enquanto algumas pessoas olham para determinados territórios estereotipados e vê violência, vê problemática, tem outras que vê oportunidades e possibilidades. E eu acho que isso foi o que você viu e eu acho que é muito interessante. Eu queria entender um pouco mais sobre, para além dessa produção espontânea que se deu, quais são as outras possibilidades que você acha que o território providenciou, propiciou ao longo desse tempo, da forma como vocês têm operado lá? O Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade verde. Só que isso é uma injustiça ambiental, um racismo ambiental, sei lá. Porque ele é verde para quem pode pagar por esse verde, né? Ele não é verde para todo mundo. Ilhas e ilhas de calor, os bairros do subúrbio, a Baixada, enfim. A Providência mesmo, a gente não tinha áreas verdes na Providência. E cuidar desse lugar, cuidar dessa terra, é uma ação diferenciada, mas ela não está distante dos nossos, né? Porque para falar sobre isso, eu também tenho que falar do lugar onde eu estou, que é a Providência, mas eu também tenho que falar desse lugar de mulher. Porque, por exemplo, a gente tem o termo racismo ambiental, que aqui demorou muito a falar, e quando a gente falava sobre esse racismo ambiental no Rio de Janeiro, as pessoas, tudo é racismo, começa com aquela história. E racismo ambiental é um termo antigo, mas precisou que um homem validasse esse termo, né? E nesse lugar de uma mulher que constrói em bioconstrução e de uma mulher que planta, eu encontro um pouco mais de dificuldades do que os homens. Eu me lembro quando eu estava construindo a minha casa dentro desse lugar, que foi o primeiro lugar que eu comecei a tirar o lixo, hoje eu moro nesse lugar. Quando eu estava construindo a minha casa, fazia-se uma fileira de homens passando, eles abriram um caminho na lateral, passando para poder ver o andamento da obra, porque era uma pessoa louca, era uma louca, a água ia levar na próxima chuva, no próximo isso e tal. Porque ainda é um lugar de descrédito. E para falar sobre o território, veja bem, nas praças na Zona Sul do Rio de Janeiro, tem várias praças muito bem cuidadas, com parquinho, com tudo funcionando como uma praça deveria funcionar. Ociosa, não tem ninguém na praça, quase ninguém na praça, quase não tem criança, porque toda criança na Zona Sul mora num prédio que tem um play legal para que ela brinque, né? Então ela não usa a praça. E na comunidade funciona ao contrário. As pessoas não têm quintal, as pessoas não têm área, as pessoas não têm espaço e também não têm a praça. Até uns 4 anos atrás, estamos falando da pandemia, vamos lembrar da pandemia. Na pandemia, na Providência inteira, não tinha nenhuma praça com brinquedo. Nenhuma praça com brinquedo. Isso é muito estranho falar e qualquer pessoa que estiver assistindo pode pensar, isso é bobagem. Nós colocamos o primeiro parquinho com brinquedos lá no projeto, depois uma amiga colocou na creche lá na vila e depois colocaram no Java e assim foi acontecendo, mas até a pandemia não tinha. E a única praça, o único espaço que a gente tinha como praça, que não tinha brinquedo, mas era o único espaço de praça, fizeram a estação do teleférico. Então, diminuiu os espaços para essas pessoas. E nós estamos falando de pessoas que, além de não ter essa área, além de não ter quintal, além de não ter praça, eles também não têm o avô rico para ir para a fazenda do avô, para ir para a chácara, para ir para o sítio. Então, é um afastar de convivência com coisas da natureza. Eu criei um termo que se chama e já até respondi e falei sobre ele várias vezes, que é transtorno de escassez de ecossistema. Se você pega uma criança do interior, sei lá, de Minas, do interior da Bahia, e ela mora num sítio, e acontece alguma coisa com a família, ou ela não quer sair desse sítio, ela tem naquele sítio
todo um ecossistema que manteria ela viva, mesmo se ela não saísse desse sítio. E se tiver uma criança dentro de um barraco na Maré, dentro de um barraco na Providência, um barraco em qualquer outra comunidade, ele é obrigado a sair, porque ali tem uma escassez total de um ecossistema que mantenha essa criança ou essa pessoa. Perfeito. Isso é um afastamento muito grande. As pessoas hoje já não sabem mais andar descalço, eles não sabem a utilização das ervas. E quando a gente fala sobre o território e sobre esse racismo ambiental, vamos falar sobre o sal grosso, sobre um escaldapés, sobre um banho de ervas, que uma mulher da Zona Sul vai num spa ganhar um banho desse. Ela acorda na parte da manhã, está se sentindo muito mal, ela abre a janela ou atravessa a rua, vai no mar, toma um banho de mar, olha ali o sal grosso nela. E a gente não tem isso. E se a gente tentar introduzir isso dentro de uma comunidade, fica parecendo que é uma coisa de madame, que é uma coisa elitizada. É nos estigmas, né? Entendeu? Assim, é um afastamento do cuidado. E desse cuidado, a gente não está falando de um cuidado caro, a gente está falando de um cuidado através das ervas, através das plantas, através desse lugar em que se vive. Por que que, historicamente, uma população é escolhida para viver sem isso e outra é escolhida para viver com? Por que que uma determinada população é escolhida para viver com lixo e a outra população não pode conviver com lixo? Porque o morador de Gramacho, de Saracuruna, de outras regiões, eles podem conviver com lixo da Zona Sul, mas a Zona Sul não pode nem tirar o seu lixo, ele tem um funcionário que tira o próprio lixo. Se a gente pensar sobre esse tipo de escolha, o governo escolhe quem pode conviver com lixo e quem não pode. Seropédica é um lugar que pode conviver com lixo. Nunca haverá uma usina de tratamento de lixo na Zona Sul, devia ter. Porque se ela está na Zona Sul, ela ia ser bem cuidada, ela ia funcionar. Será que teria essa negligência que tem nos outros lugares? A ideia de transformar esse lugar em um lugar bonitinho, em um lugar agradável, em um lugar com um sistema funcionando, é justamente por isso. A gente pode descrever a injustiça entrando e saindo da minha comunidade e da sua. Se você entra num prédio na Zona Sul, tem um jardim te recebendo com flores e tal. Essa criança pode arrancar uma florzinha e levar para a professora, dar para a avó e dar para a mãe. As nossas crianças catam cápsulas. Quantos jardins tem na entrada da sua comunidade? Quantas espécies tem na entrada da sua comunidade? Pensando nisso tudo que tu tá falando e o conceito de justiça, o que mais me adequa é justamente aquele que vai dizer que justiça é dar aquilo que é devido. Então o Estado não tem nos dado aquilo que nos é devido. Exatamente. Daí a necessidade do cuidado nosso entre nós mesmos, né? De promover não só o cuidado territorial da terra propriamente dito, mas do cuidado a partir das relações intersubjetivas uns com os outros, né? E é por conta disso que, dentro do nosso campo metodológico, a gente trabalha muito a escuta ativa, né? Para além de ouvir os próprios moradores, e lembrando que a própria organização ela é fundada por moradores, é importante também produzir conhecimento que empodere os moradores a lutar pelos seus direitos, né? Então, e depois possa reivindicar esses direitos. Quando você fala de praça, por exemplo, a gente tem na Maré uma praça que vai comportar mais de 15 a 20 mil crianças, né? E, obviamente, com o devido uso, vai fazer com que o desgaste ele seja mais acentuado, mais rápido e demande manutenção. Quando a gente vai demandar o poder público, ele vai dizer que não faz nenhum mês que eles estabeleceram um brinquedo ali. A gente pega e fala, óbvio, com uso, vocês precisam repor. Aí a justificativa deles é que
as crianças estão usando mal o brinquedo. Então, daí a necessidade de produzir conhecimento, de estar no território, de ouvir o território e buscar também esses mecanismos de empoderamento, seja empoderamento feminino, seja empoderamento racial, para que a gente possa coletivamente sempre pensar na superação desses obstáculos, na superação dessas necessidades, né? E isso faz com que, de alguma forma, a gente possa exercitar o cuidado. Eu estou lembrando aqui agora, por exemplo, de um brocado latino que a gente aprende na faculdade, né? Diga-me os fatos que eu te direi o direito. É sempre dentro de uma perspectiva de exercitar a escuta, mas buscando ali pautar a justiça, pautar o que a lei determina. E parece que no território a perspectiva é outra. Primeiro, me diga quais são os fatos para eu poder te ajudar, para eu poder ver de que forma a gente consegue trocar para lá na frente a gente pensar em construir políticas públicas. Sobre essa demanda da praça, tinha uma praça, agora essa praça virou uma pista de skate, que bom, né? Mas era uma praça que tinha uns aparelhos da terceira idade. E, claro, sempre a comunidade que não sabe usar. E a reclamação deles era que as crianças quebravam os aparelhos. Não tinha um balanço, não tinha uma gangorra, não tinha nada. Até eu, se eu fosse criança, eu ia ficar em cima daquele aparelho fazendo aquele movimentinho para lá e para cá. Por quê? Eles não aparelham as crianças para ser crianças. E depois reclama da violência. Mas a violência está ali constantemente. O brinquedo não. O livro não. As outras coisas não, entendeu? O que está presente mesmo é a violência. Muda de território, mas os atores são simples mesmo. Falando sobre praça, não sei se você sabe, a Maré é um conjunto de favelas que tem 3 processos ali de ocupação, né? O primeiro se dá de forma espontânea, são os próprios moradores, diante das negativas ausências, sobretudo habitacionais, vão lá e ocupam. Um outro processo se dá a partir de centros de habitação provisório, moradores que são removidos justamente aqui da Zona Sul, vão para esses espaços, ou melhor, são realocados para esse espaço para serem civilizados. E depois irem para conjuntos habitacionais ou ir para as zonas rurais do Rio de Janeiro. E o outro processo, o outro tipo de ocupação se dá a partir dos conjuntos habitacionais que são estabelecidos no território para moradores que ganhassem mais de 3 salários mínimos. Ainda que seja atravessado por esses diversos tipos de ocupação, a gente vai ver que as precariedades elas se dão de forma quase que isonômica. Nisso o Estado ele consegue ser regular, né? E atuando através dos direitos urbanos e socioambientais, a gente tem feito uma série de produções a partir do próprio território. Então, em 2023, produzimos um diagnóstico sobre ilhas de calor e poluição atmosférica. E constatou que dentro desse conjunto de favelas, composto de 15 favelas, a favela que tem uma variação térmica de até 2 graus para outra favela. Isso é impressionante. E, de acordo com o nosso estudo ainda, foi constatado que é uma variação térmica de até 5 graus do bairro Maré para outro bairro vizinho. Então, por conta disso, acabamos de finalizar um outro projeto, que é um núcleo de economia circular e clima, na qual o projeto formou moradores do território, jovens lideranças vocais, para que pudessem realizar pesquisas, para que pudessem produzir conhecimentos e, por meio desse próprio conhecimento, dessa própria pesquisa, pensar em soluções. Então, em algum momento, fizemos, por exemplo, das 15, fizemos diagnóstico em 4 favelas e o resultado chega a ser um pouco alarmante, né? Porque como diagnóstico, como um dos dados que surge, melhor dizendo, é que para os moradores há solução para as discussões ambientais, mas não há soluções para as questões climáticas. Então, eles não conseguem vislumbrar, por exemplo, soluções para o calor.
Eles não conseguem vislumbrar soluções, por exemplo, para as grandes precipitações. Eles conseguem concretamente imaginar que para a questão do lixo, por exemplo, a solução é porque você aciona a Colurb. O calor propriamente dito eles não conseguem. Então é por conta disso que um dos protótipos que nós realizamos foi justamente o telhado verde, que foi implementado na casa de uma moradora local, para poder justamente trazer esse diálogo e trazer o morador para próximo dessa discussão, porque além de a gente ter que diariamente lidar com a ausência de segurança pública e tantas outras ausências, de que forma a gente traz essa discussão de justiça climática, justiça ambiental para dentro do cotidiano do morador, né? Porque, em regra, a gente vê toda vez que quando chega no verão, e eu acho que esse é um ponto de atenção, é que quando o ar calor, mostra-se aquele cenário das praias lotadas, né? Só que esquece das queimadas, e das queimadas justamente nas favelas, sobretudo por conta da precariedade de infraestrutura e, sobretudo, elétrica. Então, nesse sentido, eu queria entender com você como é que funciona também as atividades lá na Providência. Então, vamos falar, vou começar falando com você sobre remoção, né? Que você foi narrando como se deu sua comunidade, e para falar assim, ó, eu tenho um problema sério com essa palavra, remoção. Claro que a Providência sempre eles arrumam um motivo para querer remover de alguma forma, e eu acho que você remove lixo. Você não pode remover pessoas, sabe? Assim, o nome por si só já é injusto, se remover pessoas. E para te falar que eu acho que eles sabem sim a solução. Uma delas é o telhado verde. Não pode ser um telhado verde, né? O telhado verde, ele é fantástico. Primeiro, porque ele é isolante térmico e acústico, né? Então, a sensação vai ser muito boa ali dentro e agradável porque você escuta menos barulho da rua, de todo esse caos em alguns momentos. Ele é isolante térmico e acústico, que eu falei, e ele retém a chegada da chuva nas ruas. Então, se você tem vários telhados verdes, demora a água chegar toda ao mesmo tempo e evita a enchente. Então, assim, tem várias saídas em relação a isso, e claro que também tem o arborismo, eles podem plantar árvores. Eles sabem a saída, eles sabem a solução. Só que isso demanda um gasto, vai precisar de poda, vai precisar de um profissional comprando mudas e determinando quais mudas são as melhores para poder fazer isso. E é um gasto que, aparentemente, eles não querem ter. No projeto, a gente parte do princípio que nós não conseguimos levar todas as pessoas que frequentam o projeto para uma ecovila, para um hotel fazenda, a gente não consegue. Mas a gente consegue ter lá dentro 1 ou 2 exemplares de cada coisa para conseguir lidar com isso e mostrar que é possível. Veja bem, nós somos um projeto sem financiamento público nem privado. Não existe financiamento para a gente. Às vezes a gente passa em alguns editais, mas não tem financiamento. Se a gente consegue, você acha que o governo não consegue? A prefeitura chamou a gente para o 8º Pacto de Milão como projeto a ser seguido pelo mundo. A prefeitura considera isso e ela não dá 10 centavos para financiar a gente. Contradição. Nós acabamos de assinar a curadoria do G20. Colocamos uma agrofloresta com 6 biomas ali dentro, virou uma matéria e tudo, porque antes disso as decorações de um grande evento desse são umas plantas paisagísticas cortadas lá, assim, sei lá, enfeitando, e da Indonésia e tal. Nós estamos no maior bioma do planeta e ninguém falava disso, né? Então a gente fez uma floresta que planta e cura. De novo, eu sou uma favelada, eu sei disso. Você acha que as pessoas que estão na prefeitura ou nos órgãos do governo, eles não sabem? Eles sabem, a forma de fazer é diferente. No projeto, a gente tem 3 turmas de costura durante a semana. A sala de costura é uma sala de estuque ou de pau a pique, depende de como as pessoas querem, que é de bioconstrução. A gente sempre levanta a ideia de que a gente precisa construir através de bioconstrução.
e precisa ensinar as pessoas isso. A gente tem 3 turmas de bordado também, inclusive tem bordado para as crianças, tem teatro, tem plantio, yoga, psicanálise, isso tudo só no espaço da gente. E tendo em vista que às vezes a gente tem outras coisas que em algum momento também precisa parar. Por exemplo, a gente tinha percussão, mas o professor de percussão arrumou um emprego e ele tem que ir embora, e ele tem que trabalhar, já que a gente não pode remunerar as pessoas para fazer esse tipo de serviço. A ideia do projeto toda é que seja um quintal vivenciado. Então, eles chegam lá, eles têm café da manhã e faz atividade. Pode ter almoço, dependendo do dia, e faz outra atividade. Vai cuidar da planta e eles podem sentar no parquinho e vai fazer uma atividade vivenciando aquilo ali. Então, todo mundo tem contato com as ervas e tem o chá, mas não obrigatoriamente eles precisam tomar chá, porque parece que tem que ser uma obrigação. Não, eles têm café, eles têm suco e consomem doce, mesmo que a gente não queira, mas porque eles vão vivenciar o território. Ele não pode ser uma coisa imposta e por obrigação, porque tudo que é imposto a pessoa não gosta. Então, trazer essa vivência o mais próximo possível para a comunidade é facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, no projeto nada pode ser vendido. Agora mesmo eu estou cozinhando xarope, está saindo 12 litros de xarope, eu fervo o xarope em 3 dias, igual eu aprendi com as ancestrais e tal, não é uma coisa que eu faço num dia. Esse xarope é distribuído, um vidrinho para cada pessoa do projeto que precisa, gratuitamente. A gente faz sabão, o sabão é gratuito, todas as coisas de oficina é gratuito. Nós não fazemos um projeto com algumas empresas que estão lá, que querem fazer esses projetos maravilhosos, só não é o ideal nosso, sabe? Projetos que as mulheres vão se formar em cabeleireira, manicure e vão ser design de sobrancelha, porque as pessoas que eu atendo são pessoas que na maioria das vezes não sabem ler. Elas não vão comprar esses produtos, elas não vão saber manipular esses produtos, mas elas são pessoas moradoras da Providência, são pessoas que cuidam das suas casas, são pessoas que cuidam dos seus filhos, dos seus netos. Existem essas pessoas que são totalmente negligenciadas, até pelos direitos, porque eles não sabem quais direitos eles têm. Eu queria muito que me disse novamente as ilhas de calor e a temperatura lá, porque eu acho que a gente já conseguiu reduzir, porque no centro da cidade toda era uma ilha de calor, só o Campo de Santana que não. Então hoje, como a gente tem essas áreas de floresta na Providência, eu acho que já mudou bastante, porque o clima é bem ameno lá no projeto. No Telhado Verde, por exemplo, houve uma variação desse local em relação ao vizinho de 1,5 graus, assim. Então... E tão importante quanto... Um telhado. Você imagina se fossem vários. E tão importante quanto é imaginar que, por exemplo, que a pessoa que recebeu o telhado, ela trabalha no ramo alimentício e ela justamente planta insumos que possam agregar na profissão dela. E a Maré é uma favela plana, no geral, né? Ela é plana. No morro acontece uma coisa, quando você está em cima, tudo é cinza. Porque as lajes são cinzas, os telhados são cinza, tudo é cinza. Então, quando você tem um telhado verde plantado aqui, 10 outras casas podem se beneficiar abrindo a janela e vendo a borboleta, o beija-flor, e vendo aquelas flores e tal. Não necessariamente essas outras famílias estão recebendo o benefício de ter um isolante térmico e acústico, mas elas estão recebendo o benefício visual, indireto, belo, né? Entendeu? Daquilo ali. E pensando nesse processo de ocupação, de remoção, de deslocamento forçado, dentro desse contexto atual na qual a gente se encontra, de elevadas temperaturas, discussão de carbonização, descarbonização, acredito que um gesto de reencantamento é o fato de que o local onde eu moro hoje foi um mangue, né? Uhum. Então, lá atrás os moradores eles olhavam para o mangue de uma forma negativa, né? Porque eles viviam em palafitas.
E um gesto de reencantamento é trazer os moradores do mangue agora não como um inimigo, mas como um parceiro dentro dessa conjuntura global, né? Esses dias nós estávamos realizando alguns plantios de árvore, né? E no território que a gente disse que é uma ilha de Cabo Defragada. E uma moradora, ela pegou e falou assim: por que vocês estão realizando esse plantio? Aí como é que você fala de justiça climática para ela se ela não está dentro desse contexto, sobretudo que é atravessado a partir da própria academia, né? Aí eu falei assim: olha, se lembra do verão? Não fica muito quente? Aí ela falou: fica. E durante esse período não tem recorrentes queda de energia? Ela fica. Eu justamente porque os moradores eles acabam visando terem um conforto e baixar a temperatura do ambiente, todo mundo acaba ligando os aparelhos, seja de ar-condicionado, de ventilador, e a estrutura não aguenta, né? Aí elas, é mesmo. Eu, pois é, a árvore é um ar-condicionado natural, é um ventilador natural. E além de refrescar, ele purifica o ambiente. Então, é um dos nossos parceiros que a gente não pode abrir mão. Aí eu falei: aproveitando que você está perguntando, eu estou precisando de pessoas que possam ajudar a gente, não só no plantio, mas também na conservação. Então precisaríamos de pessoas para poder estar regando diariamente. Ela pode deixar, aquela e aquela é comigo mesmo. Bom. Então acredito que é um gesto de reencantamento. E com você? Se responsabilizou, né? A Providência teve várias perdas, né? A Providência é uma favela marítima, né? E quando houve todo o processo de aterramento e fechar para o Cais do Porto, isso proibiu os moradores de ter acesso ao mar, porque eles pescavam, eles tinham a sua vida bem mais próximo da natureza e que não tem mais. E diferente de vocês que podem plantar na maré, acho que a gente nunca mais vai ter isso. Assim, nunca mais teremos acesso ao mar. Não desse jeito. O pedaço que hoje em dia foi aberto é perto do Museu do Amanhã. E aí as pessoas voltaram a pescar por ali, mas ainda é um movimento bem recente. Agora, a gente continua dentro desse processo de querer essa proximidade muito grande. Antigamente na Providência tinha chácaras, né, antes do processo de favelização. Então a gente continua querendo muito essas árvores. E às vezes a gente se depara, eu falei antes sobre o processo de bioconstrução, porque também é um processo de aprendizado. Você precisa ensinar a pessoa que ela pode contornar uma árvore, que ela pode construir, que a árvore pode estar dentro da casa. No projeto a gente tem um galpão com 4 árvores, então a gente não tirou as árvores para que tivesse esse galpão. Mas tudo isso precisa ser ensinado, porque o modelo que a gente tem pré-estabelecido agora é que você tem que passar uma draga, tem que tirar tudo, todas as árvores, para você construir uma casa. E aí, meu processo dentro da Providência e o que vai ficando e o que a gente vai tentando passar para os vizinhos é que é isso, a gente é a floresta, a gente é a terra, é um outro formato e que a gente pode conviver dentro dessa floresta, desse encantamento com as ervas sagradas, com as ervas tradicionais e com tudo que a natureza pode nos beneficiar. Elas chegaram primeiro, né? Pois é. Então já acho que a gente termina aqui essa Sem nossa falar que troca. a gente também, toda vez as pessoas têm uma coisa de como salvar o planeta. A gente não precisa salvar o planeta. A gente precisa salvar a gente, a nossa existência. Porque o planeta, os dinossauros foram extintos e o planeta sobreviveu muito bem. Assim, o planeta vai ficar muito legal. Nesse processo da pandemia nos ensinou isso, que o lugar que as pessoas não estavam indo, não podiam ir porque não podia sair, a natureza ficou super bem. A natureza vai ficar bem. O que a gente precisa fazer nesse tempo, agora, com essas urgências climáticas, é encontrar uma forma da gente sobreviver a isso e sobreviver bem. E não prejudicar o planeta. É isso. Finalizamos aqui.